Está fazendo sentido tudo que a gente está vendo até agora? Sim. Vocês notaram que aquele esquema de ver um pedaço aqui, um pedaço ali, vai juntando, vai entendendo tudo e a coisa vai ficando mais nítida, né? Veja, isso aí eu tenho que confessar para vocês, tá? Se você me parar na rua ali e fizer uma pergunta assim, conforme a sua pergunta eu posso ter alguma dúvida. Eu vou saber, nas coisas que eu já li, que eu já estudei, que eu já preparei, eu vou saber por onde sair, entendeu? Mas profecia é uma coisa que se estuda todo dia, ou pelo menos toda semana, tá bom? Então não pense assim, nossa, eu já sei tudo sobre profecia, né? É que nem tocar violino, você nunca vai saber tudo, tá? Não tem jeito, por melhor que você seja. Eu ouvi outro dia uma entrevista de um grande violinista e falou, eu aprendo todo dia, novas técnicas, tudo. Então assim, profecia também é assim, tá bom? Então, constância, tá? A gente sempre está vendo e aí vai chegar num nível que vocês já vão ter a capacidade de daí saber responder minimamente conectando as coisas, tá? Isso é importante, isso é o mais importante quando a gente tem de profecia, tá bom? Muito bem, capítulo 9 então de Daniel, tá? Mas vamos contextualizar um pouquinho, importante contextualizar, tá? O que aconteceu no capítulo 8? Pessoal, só passou uma semana da última aula, tá? Eu espero que vocês se lembrem do que a gente conversou aqui, senão a gente vai lembrar agora alguns pontos, tá? Capítulo 8. Depois de descrever aqueles animais, né, que nós sabemos que representam impérios, nós chegamos ao ponto importante, a ponta pequena, né, que agora Deus nem se deu o trabalho mais de falar de Babilônia, Babilônia já não existe, tá bom? E nem se deu o trabalho de descrever em detalhes um animal que possa representar Roma. E aí desse animal saía a ponta pequena, como ele fez no capítulo 7. Ele falou assim, não, esse capítulo eu já dei, eles que estudem em casa agora, tá? Ou seja, capítulo 8, ele já vai direto, é a ponta pequena, que agora a gente já associa com a do capítulo anterior, e que ela mesma representa o Império Romano e ela vai agir agora nos dois sentidos. Ela, como Roma imperial, ela vai fazer o seu trabalho de perseguir o povo de Deus e matar o príncipe dos céus, né? Roma crucificou Jesus. E depois, a mesma ponta, mais para frente, vai representar o período papal da igreja, em que ela também persegue o povo de Deus e, ao mesmo tempo, faz o que também? Também atrapalha o ministério de Jesus. Se Roma imperial pensou em eliminar Jesus na sua primeira tarefa, que é a tarefa de interceder, né, na verdade de expiar os nossos pecados e depois interceder, então esse é o primeiro trabalho de Jesus, Roma papal se colocou numa posição de interferir no segundo trabalho de Jesus, né? Ou seja, na segunda parte do primeiro trabalho de Jesus, tá? Que é a intercessão no céu. Roma papal não matou mais Jesus na cruz, tá bom? Mas interferiu na sua segunda parte, no seu ministério, ok? Então, Roma imperial matou Jesus na primeira parte do seu trabalho, que é a cruz. E Roma papal atrapalhou Jesus na segunda parte do seu trabalho de intercessão, tá? Porém, Jesus, quando começou o segundo ministério, que é aquele que nós estudamos, que acontecia uma vez por ano no tempo de Israel, e que representa o juízo, né, que já começou a partir de 1844, esse juízo, então, ele resgata tudo que foi obliterado pela igreja papal, tá? Então, em linha, se Roma papal, que volte aí, doutor, vamos ver se ele aciona. Acho que pegou. Legal. Então, se Roma papal obliterou a visão de Jesus no santuário celestial, quando começa o juízo, isso vai ser resgatado, tá bom? Então foi o que nós vimos até agora. Mas veja, aqui que eu quero chamar a atenção antes da gente começar o capítulo 9, tá bom? Nós vimos nos versos do capítulo 8, e podemos até passar o olho rapidamente, ali do verso 9 até o verso 12, o que fala? E um dos chifres saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte, né, para várias regiões da terra, cresceu até atingir o exército do céu, e algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e pisou. E nós vimos, se você for para o verso 24,
que esse exército dos céus, né, exército das estrelas e exército dos céus se referem aos poderosos e ao povo santo. Está lá no verso 24. Tá bom? E ainda mais, ele se engrandeceu, aí sim, ele interfere com Jesus no santuário, até o príncipe do exército, e dele tira o sacrifício diário, que nós entendemos que o original fala, e dele tira o contínuo, tá bom? Não tem essa palavrinha sacrifício aí. Ou seja, todo o contínuo trabalho de Jesus no céu, esse poder ele tira, tá bom? E aí, verso 12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, também aí não tem o diário, o sacrifício, é contínuo só o diário, por causa das transgressões. E deitou a verdade e o que fez prosperou. Isso foi o trabalho que esse poder fez. Aí muda de cena e nós vemos dois santos que apareciam na visão de Daniel conversando, né? E eles perguntam, até quando vai isso? Ou seja, em outras palavras, eles estão falando o seguinte, olha, é um absurdo o que esse poder está fazendo na terra. Até quando, Senhor, isso vai ser permitido? Né? E aí a resposta do outro é, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E quando chegou nesse ponto, né, você vê que no verso 16, se ouve uma voz lá do rio Ulai. A gente viu no comecinho do capítulo que o rio Ulai era perto de uma província da Pérsia, já dando a indicação que o próximo império era a Pérsia. Tá? Babilônia esquece, acabou. E se ouve uma voz, e essa voz, no verso 16, ele dá uma ordem para Gabriel, tá? Bom, alguém com autoridade suficiente para dar uma ordem para o Gabriel, o anjo mais poderoso do céu, deve ser alguém acima dele, né? Portanto, aqui é uma divindade, e nós entendemos que é o próprio Jesus que faz isso. Então, o que Jesus fala? Gabriel, vem aqui, por favor, dá a entender a esse profeta Daniel aqui o que ele viu até agora, tá bom? E o anjo imediatamente veio. Ele se posta perto de Daniel e ele começa a explicação ali. Verso 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos em terra. Veja só, Daniel, como um profeta tradicional, quando está em visão, muitas vezes ele perde os sentidos, ele perde a força física. Isaías ficou com o rosto em terra, tá? Ele precisou ser colocado novamente em pé. É a mesma coisa aqui, tá? E aí, Gabriel começa a explicação, tá bom? Veja só para a gente citar, no verso 20, o próprio Gabriel menciona os reis da Média e da Pérsia, tá? Então veja, como a gente já falou, que Gabriel usa o método historicista para explicar, tá? Não tem nada de futurista nem preterista, tá? E nem tem de abstrações, né? Não, isso aí, não, Gabriel foi direto ao ponto, Médio-Pérsia, história, tá bom? Verso 21, ele cita a Grécia, olha aí, ele continua a interpretação. E ele vem interpretando, né? Vai falando sobre tudo que acontece. Verso 23, entra Roma em cena. 24, ele diz que grande é o poder de Roma, né? Mas veja, que não pela sua própria força. Ele dá a entender aqui já o caráter do papado, tá? O papado, ele tinha muito poder, mas não era a força dele. Eram os reinos que atuavam em nome dele. Você vai ser excomungado e morto. O Papa não mandava sempre um exército, ele nem tinha isso, na maior parte das vezes. Era o imperador que ia lá e mandava prender, tá? Então era feito assim. Por isso esse grande é o seu poder, mas não por força própria. Então aí ele está descrevendo Roma. 25, por causa da sua astúcia, vai fazer muitas coisas no engano, se engrandecerá, destruirá muitos que vivem tranquilamente. Está descrevendo Roma papal aqui, tá? Roma imperial e Roma papal, principalmente nesse verso. Daí no verso 26, olha só, Gabriel fala, a visão da tarde e da manhã, ou seja, os 2.300 tardes e manhãs ali, ela é verdadeira. Tu, porém, preserva essa visão, porque se refere a dias muito distantes, tá bom? Eu imagino que o anjo ia começar a explicar o que representava 2.300 tardes e manhãs. Porém, o que acontece aí no próximo verso, verso 27? Daniel, ele se enfraquece sobremaneira e ele chega ao ponto de ficar enfermo. Então, o que acontece com Gabriel? Gabriel volta ao céu, tá? Eu pergunto, Gabriel, ele terminou a missão que foi dada por Jesus a ele? Ele explicou, falou da Medo-Pérsia, falou da Grécia, explicou que aquele poder
o último ali, depois da Grécia, seria um poder tremendo, faria isso, corromperia a verdade. Ele deu uma série de explicações do que ia acontecer. Mas ele terminou a missão dele de explicar tudo da visão? O que faltou? Os dias. Ele não explicou, ficou solto ali. Tanto é que a gente fez um desenho na semana passada. A gente fez um desenho, tá? 2.300 tardes e manhãs, que maravilha. Ok? Para que me serve essa profecia se eu não souber o início? Eu não faço nada com ela. Tá bom? Então, Gabriel terminou a missão de explicar toda a visão para Daniel? Não. Ele foi interrompido por quê? O aluno não conseguiu resistir à aula, né? Ele passou mal, tá? E por que ele passou mal? Essa é a pergunta. Que o capítulo 9 responde. Olha que legal isso daqui, tá? Então, o contexto do capítulo 9 é o contexto de uma explicação inacabada de uma visão que deixou Daniel perplexo. Aí até fala que ele se levantou depois de uns dias enfermo e foi tratar dos negócios do rei. Porém, no verso 27 do capítulo 8, espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Essa é uma expressão clássica para dizer o seguinte: por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia entender a visão. Ela não fazia sentido para mim. Porém, tem um adicional. E aqui, olha só, vamos começar o capítulo 9. E eu gostaria de convidar alguém, duas pessoas, para lerem o verso 1 e o verso 2. Aqui começa a explicação por que ele ficou enfermo e o que ele pensou em fazer então. Tá bom? Verso 1 e verso 2. Duas pessoas. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha só, começaram a perceber o problema que estava na mente de Daniel? Olha só, Daniel foi estudar, ele ficou tão perplexo que ele foi revisar todos os livros do profeta. Especificamente, ele sabia que o profeta Jeremias tinha feito uma profecia, tá? E qual era a profecia? A famosa profecia dos 70 anos de cativeiro. Tá bom? Bom, esse período aqui, quando é que ele começou? Tá? Ele começou, nós vamos ver já, ele começou no ano 604, possivelmente, antes de Cristo. Tá? Só relembrando vocês, o que aconteceu no ano 605 antes de Cristo. Lembra que foi a primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém? Ele veio, ele não destruiu a cidade, ele apenas tomou os príncipes, o pessoal da realeza ali dos judeus, e levou. Entre eles foi o jovem Daniel e os seus 3 amigos. Caminharam ali por cerca de 1.000 quilômetros até Babilônia. O ano que ele fez isso foi o ano 605 a.C. Mas lembrem o que aconteceu. Nabucodonosor chegou ali, nas imediações de Jerusalém, e enquanto ele estava ali com os seus exércitos cercando Jerusalém, ele não tinha o objetivo de destruir Jerusalém ali. Ele queria simplesmente encampar Jerusalém. E foi isso que ele fez. Ele inclusive tirou um rei e colocou outro no lugar ali de Jerusalém. Tá bom? Quem que estava dominando antes ali? Era um faraó, lá do Egito. Tinha vindo ali e colocado um regente, um rei. Porém, Nabucodonosor chegou, tirou aquele lá e botou outro. Tá bom? Ou seja, ele comandou ali e falou: agora Jerusalém está sob o meu controle. Pegou os príncipes, a gente até já falou que eles costumavam levar os príncipes, porque eles formavam, e depois, quando o rei morria, eles mandavam um dos príncipes dirigir ali. Então ele seria leal a Nabucodonosor. Isso era um mecanismo que eles usavam direto. Tá? Mas enquanto ele estava ali em Jerusalém, lembrem, o que aconteceu? O pai dele morreu. Tá? E quando o pai dele morreu, vou desenhar de novo aqui, Mediterrâneo, Jerusalém, Babilônia, quase na mesma linha, por aqui assim tem um deserto da Arábia. Tá? Daniel fez esse percurso aqui para chegar à Babilônia. Porém, em 605, setembro de 605, tá bom?
Nabucodonosor soube da morte do pai e ele fez o quê? Ele atravessou o deserto direto com um pelotão do exército dele, tá? Só eles poderiam resistir e fazer uma travessia pelo deserto, tá? As pessoas caminhando a pé que fossem civis, né? Vamos dizer assim, não militares, não teriam condições de fazer isso. Ele acelerou porque ele quis tomar o trono, né? Para que ninguém entrasse no trono no lugar dele, ok? E aí a gente comentou com vocês o detalhe de que esse aqui seria o primeiro ano de Nabucodonosor, tá bom? Que é 604. Porém, Nabucodonosor, em 605, mas em setembro, ele corre e toma posse do reino. E nós comentamos aqui na época que esse período aqui, ele era chamado o quê? Ano de ascensão, tá bom? Não era contado como o primeiro ano do rei. Então aqui, esse período até o ano novo, que é justamente quando iniciava 604, era o ano de ascensão do reinado de Nabucodonosor. E efetivamente o primeiro ano dele é 604 a.C., tá bom? Vamos agora ver a profecia de Jeremias. Quando que foi que Jeremias falou isso aqui? Porque Daniel precisa dessa informação para saber se já estava terminando ou não o período de cativeiro. Vamos lá para Jeremias 25, volta um pouquinho aí, Jeremias 25. Quando você comentou isso aí, eu lembrei direto lá do capítulo 1 do próprio Daniel, que ele fala aqui sobre no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor. Essa conexão aqui com a história cai em 605. Existe uma diferença. Eles conseguem fazer essa conexão. Exatamente, eu expliquei isso aí quando a gente passou pelo... Já fala, né? Eu expliquei isso aí quando a gente passou pelo capítulo 1, é simplesmente uma diferença considerando o ano de ascensão. Tá? Por isso que dá essa diferença aí. O que falta no capítulo 1? Fala ali, ó, no terceiro ano do reinado de Joaquim, tá bom? Terceiro ano. O terceiro ano de Joaquim é esse aqui, ó. Terceiro ano de Joaquim. Vou botar terceiro de Jó, tá bom? O quarto dele, então, seria esse aqui, tá bom? Muito bem. Guardem bem, Daniel fala o terceiro ano, mas é o ano de ascensão de Nabucodonosor. Tá? Essa é a referência aqui, tá bom? Vamos agora para o capítulo 25 de Jeremias, no verso 1. Olha lá, qual é o título desse capítulo aí, nas Bíblias de vocês? Justamente, é aí a profecia que Jeremias fez, tá? E olha o que fala no primeiro verso, quem pode ler para mim? A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Percebeu? Olha só, Daniel fala do terceiro ano de Joaquim como sendo o primeiro de Nabucodonosor, né? Mas Jeremias fala como sendo o primeiro de Nabucodonosor, vou botar aqui, ó, primeiro ano do N, né? É o quarto ano de Joaquim. Quando você entende o ano de ascensão, acabaram-se os problemas, tá? Porque é isso. Daniel estava certo, porque de fato Nabucodonosor começou a reinar, mas era o ano de ascensão. E Jeremias, sabendo disso, já fala o correto. Ele já não usa mais o ano de ascensão e já põe o primeiro ano efetivo de Nabucodonosor. Então, os críticos caíram da cadeira, tá? Porque eles estavam usando isso aqui para criticar Daniel. Se esse ponto já não bate na Bíblia, então vamos desprezar todo o livro de Daniel, ele não faz sentido. Foi assim que eles fizeram mesmo. Até que descobriram esse mecanismo aqui. Aí eles, né, tiveram que calar a boca, tá? Arqueologia e Bíblia caminham juntos, tá? A arqueologia vai confirmando as coisas da Bíblia, né? E assim, eu tenho dó dos críticos, né? Da alta crítica, como a gente chama, que tenta sempre destruir a narrativa da Bíblia, né? Porque a arqueologia vai confirmando e vai dando certeza. Mas é porque Tá bom? Deus, em sua sabedoria, ele coloca a verdade espalhada em várias partes da Bíblia. Você pode alterar uma parte ali, mas lá na frente você continua restaurando, recuperando. E elas não brigam, tá? Essa é a característica da Bíblia. Você tem um livro, 66 livros, tá? Que não brigam entre si, eles concordam entre si. Vai mandar, pega 66 eruditos, tá? Conhecedores de um determinado assunto e faz assim, ó, faz um livro para mim, cada um vai escrever um capítulo, pra você ver o que acontece. O que vai acontecer? Um vai falar, é verde, o outro vai falar, não, é azul. Tá? E a Bíblia não. A Bíblia tem sincronismo. Muito bem. Com esse contexto, então Daniel pega o capítulo 25
E olha o que ele lê. No capítulo 25, verso 10. Quem pode ler para mim? Não é verso 10, é verso 12. Quando se completarem 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Muito bem. Bom, tem aí a descrição, então, que seriam 70 anos. E veja que essa profecia, então, foi dada no 4º ano de Jeoaquim. Portanto, essa profecia foi dada aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. 604. Tira 70. Que ano que dá? Mais ou menos. Que ano que dá? Me ajudem aí. Pode usar a calculadora, tá, se quiser. Vamos lá. 604 menos 70. Quanto dá? 4 menos 0. 10 menos 7. 534 antes de Cristo. Esse seria mais ou menos o ano esperado para terminar o cativeiro. Tá bom? Muito bem. Que ano que a gente está no capítulo 9? Vamos lá. Vamos ler, volta rapidamente aí para Daniel. Volta para Daniel. Capítulo 7. Capítulo 7, primeiro ano de Belsazar. Estão vendo aí? No primeiro ano de Belsazar. Que ano era esse? Belsazar. Então aqui, ó, primeiro do B. Belsazar, tá? Era o ano 554. Beleza? Quantos anos mais ficou Belsazar antes de Babilônia ser vencida pelos Medo-Persas, né? A gente vê que ali no capítulo 8, verso 1, está falando no 3º ano de Belsazar. Foi quando Daniel teve a visão do capítulo 8, tá bom? Então, 554 menos 3. O capítulo 8, ele ocorre quando, mais ou menos? Nós estamos falando datas só para vocês terem uma noção, tá? 551, é isso? Antes de Cristo? Aí, Daniel, ele estava vendo, mais ou menos, que estava se aproximando o fim do cativeiro, tá? Estava faltando pouco aí, para terminar o cativeiro previsto. Ok? E o que passou na cabeça dele? Agora, vocês mesmos vão achar a resposta. Daniel sabia que o cativeiro iria durar 70 anos. Tá? Daniel sabia que essa profecia foi dada em 604 a.C. Ele estava agora, mais ou menos, aí, em 550. Vamos arredondar. E a profecia deveria findar ali por volta de 534. Tá? Então, isso aqui seria o fim do cativeiro. E aí ele escuta esse número, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que ele pensa? Olha só, Jeremias falou 70 anos, mas Deus falou em 2.300 anos, o santuário. No momento em que Daniel estava tendo esse sonho, o santuário estava destruído? Estava destruído em Jerusalém. Tá? Daniel sabia que somente após o cativeiro, esse santuário seria restaurado. Ele poderia ser novamente passar, né, pelos serviços do santuário, entre eles a purificação do santuário. Você não pode purificar alguma coisa que não existe. Mas, né? Assim, talvez ele não tivesse conseguido fazer essa conexão direta de que seriam 2.300 anos. Ele poderia também ser levado a pensar, não, são 2.300 dias. Não. Veja só. Não chegaria no final dos 70 anos. Isso, Profecia, dias, como eu expliquei semana passada. No Antigo Testamento eles já entendiam assim como dia, ano? Não, é um pensamento judaico, tá? Esse é um pensamento judaico, de quando você fala, você está se referindo a anos, você utilizar dias. Veja, não é nem somente em texto profético apocalíptico,
Tá? O próprio pensamento judaico às vezes fala em dias quando ele quer dizer anos. Tá? Então, para Daniel isso ficou claro. Até porque também o tardes e manhãs faz uma referência aos dias da criação, né? E aí ele conhece a história de Israel e sabe que Deus, para cada dia, fez eles rodarem 1 ano no deserto. Né? Então esse conceito para ele era claro. Ele sabia que Deus estava se referindo a 2.300 anos. E por que não podia ser dias? Porque dias é um período muito curto. Vamos lá. Suponha que seja 2.300 dias. Quantos anos dá? Faz na calculadora aí. 300 dividido por 360. Vamos pegar o ano judaico. Quanto dá? Faz a conta certinha aí, para a gente não ter dúvida. Só para a gente brincar aqui. 6 e um quebrado. 6, alguma coisa. Tá? 6 anos. Quanto falta aqui, ó? 550 para 534. Quanto faltava? 16. Percebeu? Toda vez que alguém falar para você assim, não, isso aí é dia, você tem que trabalhar com dias literais mesmo. Não tem significância, é muito pouco tempo. Tá? Deus teria que ter dado a profecia assim, até 2.300.000 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aí faz um pouco sentido. Ele está falando de dias, vamos dividir por... Entendeu? Mas quando você junta tudo, não faz sentido. Cai por terra. Dias. Tá? Então, volta à pergunta. De novo, dado que Daniel sabia disso, dado que Daniel estava aqui, dado que Daniel sabia que o cativeiro deveria estar terminando em 534, e dado que Deus falou no número 2.300, o que Daniel juntou e por que ele ficou assustado? A eternidade lá, preso para sempre. Ele fez a seguinte pergunta, pessoal: será que pela iniquidade de quem? O povo de Deus, Deus cancelou aquela promessa e resolveu estender o cativeiro deles. Então, o santuário e Jerusalém estariam destruídas por 2.300 anos. Isso foi o que passou na cabeça. Vocês acham que faz sentido Daniel ter ficado enfermo? Faz sentido. Tá? Essa é a explicação, justamente porque ele começa a levantar alguns pontos no verso 1 e no verso 2 do capítulo 9. Tá? Então ele começa colocando a argumentação dele. Veja, ele estava fazendo uma oração extremamente sincera a Deus. E justamente porque ele pensou isso, e ele se colocou junto com o povo, como sendo pecador, e ele tomou as dores do povo de Deus, ele não... Veja que Daniel não teve o comportamento não do publicano, do justo lá, que Jesus contou a história, né? Fugiu o nome agora. O que se julgava melhor que os outros. Putz, me fugiu. Fariseu, seria um fariseu ali, né? Acho que tem um outro nome. Ele falou assim: Senhor, graças te dou porque eu não sou como esses outros homens aqui, né? E no pensamento tradicional judaico ele diria até o seguinte: e graças porque eu também não sou uma mulher, sou um homem, né? Eles julgavam tanto que era, né, rebaixado a condição da mulher naquele tempo. E Jesus, vocês podem acompanhar nas histórias que ele sempre valorizou a mulher, sempre, sempre, sempre. Tá? Então, mas não vamos entrar nesse ponto, né? Daniel não fez isso. Senhor, graças a Deus, porque eu estou aqui no palácio de um rei tão poderoso e eu tenho todas as benesses, né? Eu tenho tudo que eu quero, mas agora esse teu povinho aí é difícil mesmo. Realmente, olha, eu vou concordar que eles realmente não seguem a tua lei. Ele não fez isso, tá? Mas muitos de nós às vezes fazemos, tá? Vamos olhar lá no fundo do nosso coração, se algumas vezes a gente não fala assim, eu não sou que nem esse outro irmão aí da igreja não, né? Ou seja, a gente se compara, em vez da gente olhar para Jesus e medir o nosso coração em relação a Jesus. Será que o meu caráter é semelhante ao de Jesus em tudo que eu faço? Né? Será que eu estou permitindo que o Espírito Santo trabalhe em mim para que eu possa desenvolver um caráter semelhante? Esse é o processo de santificação. Gradativamente você ir evoluindo, né, a ponto de você ficar cada vez mais parecido com Jesus. Daniel, então, ele faz uma oração se colocando no lugar com o povo de Deus. Tá? E aí, no verso 3, ele fala o seguinte, quem pode ler aí? Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza.
Muito bem. Então ele começa a clamar pelo Senhor porque ele entendeu que Deus talvez tivesse cancelado a promessa dos 70 anos e tenha, por causa da iniquidade, esticado para 2.300 anos. Bom, eu queria abrir um parêntese agora no nosso estudo. Vamos voltar para Jeremias, no capítulo 25. Eu queria colocar para vocês um conceito bastante importante em profecia, tá? E na forma de Deus lidar com as nações. Então veja só, por que, no capítulo 25 de Jeremias, por que Deus fez o povo ir para cativeiro? O capítulo 25 ele explica isso. Hã? Sim, exatamente, você lembrou bem. Tá? Mas dá uma olhadinha aí no verso 15. Qual é o subtítulo do verso 15 aí para vocês? Deus tem um cálice da sua ira contra as nações? Resposta é sim. Tá? As nações podem encher a medida do cálice da ira divina. Exemplo mais conhecido, vamos lá. Sodoma e Gomorra e outras cidades próximas ali. Tá? Veja que quando Abraão, uma vez, morava ali, não perto de Sodoma, mas nas imediações, e chegou a ele a história de que o seu sobrinho Ló tinha sido levado por outros reis que se juntaram e batalharam contra os reis de Sodoma e Gomorra e outras cidades. O que Abraão fez? Ele foi lá, consultou a Deus, e ele foi, batalhou e venceu e trouxe as pessoas de Sodoma e Gomorra novamente. Estão lembrados dessa história? Ele venceu com os guerrilheiros dele, não os guerrilheiros, com os homens de guerra dele, né? Ele foi lá e ele batalhou. O próprio Abraão liderou essa guerra, né? Mas veja, Deus permitiu que ele obtivesse vitória, trouxesse o povo, colocasse de volta na cidade, inclusive o quê? Os bens, né? Abraão poderia ter ficado com os bens, mas ele falou assim, negativo, né? Tá aqui, ó, para que você não diga que você enriqueceu Abraão. Né? Vocês conhecem a história, tá bom? Veja, se Babel já tivesse, né? Babel não, Sodoma e Gomorra, já tivesse enchido a ira de Deus, teria acontecido com eles, como aconteceu com outros povos, quando Israel voltou para a Terra Prometida. Deus às vezes mandava eliminar um povo, porque aquele povo já tinha enchido a ira divina, tá? E alguns povos, vocês podem ler no relato bíblico, não eram, Deus ordenava que não mexesse com eles naquele momento, mas mais tarde eles foram destruídos pelos israelitas. Por quê? O conceito de que Deus tem uma conta com as nações, que a Bíblia chama da taça da ira de Deus, e quando essa taça chega no limite e aquela nação, ela desobedece a Deus, ela não dá glória a Deus, ela não manda nos caminhos de Deus, ela não cumpre a responsabilidade que Deus colocou para ela. Toda nação tem uma responsabilidade, né? Deus então age com o cálice da sua ira. E aquela nação, ela perde o seu status, ou perde o seu momento de existência na terra. Tá bom? Por que eu estou falando tudo isso? Porque justamente quando Jeremias deu a profecia ali dos 70 anos, Deus falou justamente isso. Vocês podem ler aí no capítulo. Olha lá, ó. Verso 15. Quem pode ler? Verso 15. Jeremias 25, verso 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e dará a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Então Deus põe esse cálice na mão de Jeremias e pede para ele simbolicamente levar a várias nações. E vejam que a partir do verso 18 vai listando todas as nações, a começar com Jerusalém. Estão vendo aí? Cidades de Judá, seus reis, príncipes, depois para Faraó. Olha só, o Faraó já tinha entrado na conta também. Edom, Moabe, os filhos de Amon, todos eles, um rei de Tiro, e vai listando, Arábia, tá? Vai listando todos eles. E olha o que fala no verso 26, depois de listar todas essas nações que tinham enchido já a ira de Deus, a taça da ira de Deus. 26, quem pode ler? E a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reis do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sazar que beberá depois deles. E o quê? E o rei? De Sazar, Cesar beberá depois deles.
O meu fala, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. Como é que está escrito o teu? Cesar? Ah, não, essa é uma outra palavra para se referir a Babilônia, tá bom? Algumas Bíblias trabalham com isso aí. É Babilônia, tá bom? O que vocês leram nesse verso? Olha só. Olha que interessante. Cesar que é um criptograma para a Babilônia. Isso. Olha o que ele fala. Eu estou querendo achar o verso aqui. Quando ele fala de Nabucodonosor. Isso, olha só. Olha só, no verso 12. Olha o que ele fala no verso 12 desse capítulo. Quem pode ler? Acontecerá, porém, que quando cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e dessa nação, diz o Senhor, como também o da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Olha só, Deus usou para punir todas essas nações que a gente leu aqui, Deus usou o exército de Babilônia para punir, tá bom? Por isso que os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Então vamos lá, estava aqui, ó, vocês sabem muito bem que no tempo de Nabucodonosor não existia mais Israel, ou seja, as tribos do norte, as 10 tribos do norte não existiam mais, elas já tinham sido destruídas pelos assírios, também por esse mesmo mecanismo, tá? Da ira de Deus, tá bom? Então vamos escrever aqui assim, ó, Judá, tá bom? Estava Judá aqui, porém Judá entrou na iniquidade e Deus fez o quê? Deus fez que Babilônia fosse usada como a taça da ira de Deus, ou o juízo divino contra os judeus, tá bom? Porém, o que vocês acabaram de ler nesse verso 12 aí? Que depois que ocorresse o cativeiro, tudo, Deus usaria uma outra nação para também destruir a Babilônia. E fala que Babilônia iria a ruínas, nunca mais se levantaria, tá bom? Quem era essa nação? Medo-Pérsia. Veja agora, Medo-Pérsia, e no seu primeiro representante, o rei Ciro. Ciro foi colocado no capítulo 41 de Isaías, como quase representando a Jesus para salvar o povo de Israel. Desculpa, o povo dos judeus que estava na Babilônia, tá bom? Porém, a Medo-Pérsia também não cumpriu o seu papel que Deus esperava da Medo-Pérsia. E o que ele fez então? Ele levanta a Grécia, que vem e aplica os juízos em cima da Medo-Pérsia. Já entenderam o mecanismo, né? Deus tem uma forma de atuar em que ele usa uma nação, na verdade, ele retira a proteção da nação que está ali, né, sendo defendida por ele, e outras nações vêm e atacam aquela nação. E cada vez que uma nação sobe ao cenário mundial e não cumpre o papel de Deus, ela entra posteriormente em decadência, porque os juízos de Deus atuam. E aí eu faço a pergunta para vocês, tá? Só que nós não vamos responder hoje. Conhecem esse país aqui? O que nós estamos vendo? Tá? Vou falar rapidamente. E não vou entrar em política aqui, tá bom? Não me interessa o aspecto de direita e esquerda no sentido de governo, tá? Mas me interessa o fato de que essa nação, ela tem um papel importante profeticamente, isso vai aparecer lá em Apocalipse, em Daniel não aparece, tá bom? Ela tem um papel importante em profecia, ela teve um papel importante em resgatar a verdade divina. Deus levantou um movimento aqui nos Estados Unidos, tá? O movimento adventista, não no sentido da igreja adventista, mas um movimento adventista de recuperar as verdades bíblicas. Esse país foi grandemente abençoado por Deus, ele se tornou um grande poder imperial, né? E um grande poder econômico, político, né? Ele manda nas nações, ou mandava com mais poder anteriormente, né? É o maior poder militar hoje da Terra, os Estados Unidos. Mas o que nós estamos vendo? Esse país que foi grandemente abençoado, em que nasceu na regra de não tem rei e não tem papa, ou seja, liberdade política e liberdade religiosa. Por isso essa nação foi grandemente abençoada. O que nós estamos vendo hoje, presenciando no cenário, o que está acontecendo no país? Eles falam contra a família, tá? Eles falam
contra a religião, eles falam contra a liberdade, toda espécie de liberdade, tá? Eles promovem as práticas mais absurdas. A coisa de uns 5 anos atrás, o Papa entrou no Congresso americano e foi ovacionado de ser as pessoas viram isso. Entendam o seguinte, esse país, ele tinha claramente um direcionamento religioso, mas veja, com liberdade, tá bom? Agora ele está indo claramente para um outro lado, de destruir a cultura judaica cristã, tá? Nós estamos vendo isso claramente, tá? Peguem as pessoas que são colocadas para dirigir determinados departamentos do governo americano, tá? Eu não estou falando de política, estou falando de governo aí, governo, Estado americano, tá? Pega o pensamento que eles têm, para vocês verem se eles não estão dando um direcionamento contra a Bíblia. Ou seja, essa nação, ela está deixando de cumprir o propósito divino que Deus tinha colocado para ela de ser uma luz no mundo, né? Lembre-se que a Europa, ela primeiro foi o domínio do papado e depois no Renascimento ela se tornou totalmente humanista. A Europa hoje é tremendamente humanista, desde a Revolução Francesa. Então Deus levanta uma outra luz, os Estados Unidos, fundado em liberdade religiosa e política. E agora vejam o que está acontecendo com a nação. Como é que a nação fala? A nação, ela fala pelas leis, tá bom? Que leis estão sendo discutidas nos Estados Unidos? Por exemplo, o último grande confronto que está acontecendo agora é sobre o aborto, certo? Tinha sido previamente aprovado o aborto, mas vazou ali vamos dizer, um rascunho de um dos juízes, no sentido de cancelar, que não seria legal aquilo ali, e vocês viram o que aconteceu com a população dos Estados Unidos, passeatas e mais passeatas, em todo lugar, porque as pessoas querem ter o aborto, né? Elas querem ter a capacidade de eliminar um ser vivo até poucos meses ali, ou dias antes de nascer. Esse é o conceito que eles estão tendo, meu corpo, minhas regras. Veja só, isso é um conceito bíblico? Não me parece. Então, esperem, tá? Esperem que, por conta disso, essa nação aqui, ela vai entrar em decadência. E isso pode ser parte do plano de Deus, tá bom? Mas a gente não vai discutir mais sobre isso hoje aqui, tá? Isso vai ficar lá para o Apocalipse. Mas só para vocês terem essa visão, né? Se mantenham atentos aos Estados Unidos nesse sentido, tá? Então, importante lembrarem esse conceito aqui. Deus usa uma nação para punir a outra, tá? Muito bem, vamos voltar então agora lá para Daniel e continuar então na oração de Daniel, né? Vamos ver mais um trecho da oração de Daniel aí. Então vocês já entenderam todo o contexto, por que Daniel estava agoniado, por que ele estava preocupado e por que então ele se coloca numa oração que é uma das orações mais bonitas relatadas na Bíblia, uma das orações com mais poder, né, no sentido da pessoa estar se entregando realmente a Deus, né? Então vamos ler, já lemos até o verso 3, eu queria agora o verso 4. Vamos seguir com o verso 4. Quem pode ler? Eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto da misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Muito bem, aqui tem um conceito muito importante que a gente tem que estudar. Primeiro, Deus temível, tá? Essa palavra é utilizada, nunca aplicada a homens, tá bom? Ela é sempre aplicada a Deus ou aplicada a algum evento, alguma coisa, né? Alguma coisa grande que causa, tá? Alguma coisa que a gente não passa oferta aqui. Obrigado. Alguma coisa grande. Então, quando essa palavra temível se aplica a Deus, significa que aqui ele está fazendo referência a alguma coisa muito forte mesmo, tá? Mas não é temível no sentido de temor apenas, é temível no sentido de reverência, tá? Deus, ele é temível, ele deve ser reverenciado, né? E novamente, quantas vezes nós, até por descuido, não tomamos cuidado com as palavras quando a gente se refere a Deus,
né? O brasileiro é comum ele utilizar o nome de Deus nas conversas mais corriqueiras, né? A gente deve trabalhar isso, pensar isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é um mandamento, tá bom? Então Daniel reconhece esse nome de Deus dizendo temível, né? Grande e temível. Mas agora ele fala assim, que guardas a aliança, né? O que é aliança? É um pacto, né? É um contrato. Do que ele está falando? Que aliança é essa? Tá? Vamos dar uma corrida lá para Hebreus 8, de 8 até 10. Quem pode ler para mim? Hebreus 8, de 8 até 10. E de fato, repreendendo-os, disse: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pessoal, isso aqui é uma citação de Jeremias, tá? Texto praticamente igual. E o que acontece? Do que ele está falando aí? Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Vocês lembram daquele episódio do Monte Sinai, né? Que Deus alertou, o monte tremia, ninguém podia tocar no monte. E quando Moisés sobe, fica 40 dias lá, e Deus dá o que para ele? Deus dá a lei, né? E ali é feito um contrato, é feito um trato, que a gente chama de aliança, um pacto. Então Deus fez esse pacto com eles, né? Inclusive a gente deve entender que ali era um povo de escravos, que saiu da escravidão recentemente, né? E eles precisavam entender o quão grande era o nome de Deus, por isso que Deus fez aquele espetáculo de fogo, de tremor ali, né? No momento em que ele passa a sua lei para eles, né? Tanto é que Moisés desce do monte ali, né? E o seu rosto até mantinha o brilho, né? E isso assustava eles também, né? Eles ficaram preocupados nesse aspecto quando Moisés conversava com Deus, né? Esse foi o primeiro pacto. Mas como que os judeus encararam esse primeiro pacto? Porque vocês viram que o texto aqui de Hebreus vai dizer que eles não seguiram. Ó, porque essa é a aliança que eu fiz com a casa de Israel. Mas no verso anterior, no verso 9, pois eles não continuaram na minha aliança. Aí então tem um motivo porque que foi necessário que Deus fizesse uma segunda aliança. Mas veja, Daniel falou assim, tu guardas a aliança, né? E por que Deus então teve que fazer uma segunda aliança se ele guarda a aliança? Porque a culpa não foi dele, a culpa foi do povo de Israel, está dizendo o texto aqui. O que os judeus, né, o povo de Israel, no primeiro momento, fez? Eles pegaram assim, tem que guardar as leis? Tá bom, então eu vou guardar toda a cerimônia que Deus pediu, mas eu vou guardar isso mecanicamente. Vou fazer milimetricamente, todas as cerimônias de purificação eu vou seguir. Mas a lei não está no coração, percebeu? Eles acharam que eles podiam fazer mecanicamente alguma coisa para conseguir o favor de Deus. E assim eles procederam durante séculos, tá? Mesmo após, né, vocês sabem que antes do cativeiro de Babilônia, o grande problema de Israel e depois dos judeus era a idolatria. Eles serviam a outros deuses. Vocês vão ver constantemente Deus operando com eles nesse assunto. Quando eles voltam no cativeiro babilônico, eles falam assim, não, idolatria a gente não pode mais seguir de forma alguma, senão a gente vai para outro cativeiro, né? Eles quiseram seguir tão fortemente a lei que eles começaram a instituir tudo que foi receita básica para como que você deve se proceder. E vocês conhecem a história no tempo de Jesus. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, só podia andar alguns quilômetros, não podia levar nada, senão você tinha que costurar na roupa, senão você estava carregando peso no sábado. Isso foram tudo mandamentos criados por homem. Então eles milimetricamente tornaram a lei de Deus um peso, tá bom? E não era essa forma que Deus esperava que o pacto seguisse. Então, após o pacto do Sinai,
vem o pacto do Getsemane, o pacto do Monte da Caveira, onde Jesus morre. E ali é feito um pacto com todos os povos. E nesse texto mesmo, a gente vai ler, na verdade, não, nós lemos ali, ó, no verso 10, e eu coloquei, né, também sobre o coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então veja, Deus fez um novo pacto no sentido de colocar a lei no coração, você guardar a lei por amor a Deus, tá bom? Então é nesse sentido, vamos voltar ali para Daniel, nesse sentido então que Daniel fala que Deus guarda o pacto, mesmo nós sabemos que tendo havido um segundo pacto, não foi culpa de Deus, foi culpa do homem. Verso 5. Demos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Olha só, veja que no verso anterior ele fala claramente, né? Aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E se vocês forem em João 14, 15, o que nós vamos encontrar? Esse texto é conhecido. Quem pode ler para mim? João 14, 15. Falando do que aí? Que se amais e guardares os meus mandamentos. Quer dizer que uma das evidências de que você de fato ama a Deus é que você guarda os mandamentos, você respeita aquilo que Deus pede. Sim, a lei ela tem um papel muito importante na doutrina, tá? A gente não pode ouvir o que se diz por aí, não, Deus aboliu a lei, agora você está no tempo da graça, então você pode... Jesus já pagou os seus pecados todos, ele já fez tudo, então você pode agora, né? E a gente sabe que esse texto é falso, porque até Paulo faz uma pergunta, né? Porque Deus aumentou a graça para cobrir vocês todos, então vocês agora vão aumentar o pecado para que Deus precise colocar mais graça ainda? Não. A resposta claramente que ele quer ouvir é não. O único meio que existe, né? O único meio que existe para a gente provar que ama Deus é a obediência. Não tem outro meio que você chegar a Deus senão através da obediência. Não tem outro meio. Só pontua bem que você manifesta, quando você reconhece o grande amor de Deus, você então ama a Deus também. E aí que você tem o propósito de guardar o mandamento de Deus. É nesse momento que a lei é colocada no seu coração, entendeu? Não tem ninguém apontando uma arma para você assim, guarda os mandamentos, senão você morre, tá? Não tem isso. Você ama Deus e aí você quer fazer tudo para agradar a Deus. Esse é o conceito. E aí, justamente João 14, 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, tá? E não a ordem inversa. Eu vou guardar a lei de Deus para ele ver que eu estou amando ele. Não é essa ordem, tá bom? Guilherme, o que é guardar a lei de Deus? Na verdade, é você fazer a vontade de Deus. É praticar a justiça que ele fala. A lei ela só representa o caráter de Deus. Os 6 mandamentos ali da lado direito é praticar a justiça diante de Deus. A primeira parte é amar a Deus sobre as coisas, a segunda é a justiça que ele fala. E que Jesus resumiu, né? Amar a Deus e amar o homem, amar o próximo, né? Eles falam assim, Jesus inventou um novo mandamento, não precisa mais. Meu amigo, é uma síntese. Ali Jesus sintetizou, e esse texto não é novo, Jesus não inventou isso, isso já estava em Levítico e Deuteronômio, exatamente isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo, já está lá, no tempo de Moisés, não é novo, né? Muito bem, próximo verso aí. Não demos atenção aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, o nosso rei, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e todos os povos de Israel. Olha só, Daniel deve ter lembrado aí de Jeremias, né? Porque Jeremias não alertou várias vezes, vocês vão para o cativeiro. E aí tinha alguns profetas falsos que falavam assim, não vai ter esse negócio de cativeiro, né? Jeremias falou, vai, porque Deus mandou, tá? Então olha só, não demos ouvidos, Daniel se inclui com o povo de Deus, eles desprezaram os profetas que Deus mandou. Verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a coragem e vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, que é o de perto, que é o de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Olha só, Daniel narra aqui o que aconteceu com a história. Ele primeiro começa a pegar o imediato e o local, e aí ele amplia para todas as eras e para todos os locais. Ele começa com nós, Judá, estamos aqui no cativeiro, né? Mas nós não ouvimos nem os nossos reis, nem os nossos príncipes, nem os moradores de Jerusalém, nem todo Israel, e nem
todos os judeus e israelitas que estão em todos os lugares. Ele amplia tudo, ou seja, ninguém deu ouvidos à voz de Deus, né? E por causa das transgressões que isso aconteceu. Verso 8. Olha só, corar de vergonha por quê? Se você conhece a vontade de Deus e você não segue, só resta para você a vergonha, só resta para mim a vergonha, né? E é por isso que ele se colocava dessa forma aqui, né? E ao mesmo tempo ele reconhece a justiça de Deus. Verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Pode ler o verso 10. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus. Perdão para andarmos nas suas leis, removê-lo por intermédio dos seus servos, os profetas. Mais um 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Pessoal, aqui que ele está fazendo referência aqui, maldição. Se você for no Levítico 26, tá? E ao mesmo tempo também Deuteronômio 28, você vai ler uma descrição extensa de maldições. Tem as bendições também, tá? Ou todas as bênçãos, ok? Então você vai ver ali as bênçãos, mas tem as maldições. Para vocês terem uma ideia, depois vocês podem ler em casa, tá? Esses dois capítulos, Levítico 26 e Deuteronômio 28. Lá chega a mencionar que até mesmo as donzelas mais mimosas, que de tão delicadas, não poriam o pé sem sapato na terra, tá? Porque são muito delicadas, elas não fariam, jamais elas fariam isso, né? Elas são mimosas, delicadas. Estou usando a expressão da Bíblia, tá? A expressão que está lá. No momento em que eles estivessem no aperto, porque não seguiram a vontade de Deus e foram cercados dentro desse conceito aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Nesse momento elas seriam capazes de não somente comer o filho do seu ventre e ao mesmo tempo, inclusive, tirar esse alimento, né, entre aspas, de outras pessoas, até do seu marido querido. Veja só, uma mulher mimosa, ela seria capaz de comer o seu próprio filho, inclusive tirando para que o seu marido não comesse. Vocês podem imaginar uma situação pior do que essa? Isso estava descrito lá em Levítico e Deuteronômio. E foi o que aconteceu quando? Quando Roma destruiu Jerusalém no ano 70. Foi exatamente isso. Tá? As mulheres comiam seus próprios filhos que tinham acabado de gerar. Né? Foi uma situação absolutamente terrível. Tá? Então veja, são maldições que já estavam previstas lá, e Daniel inclui essas maldições aqui. Verso 12. Verso 12. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízos que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. E se vocês seguirem os próximos versos, até o verso 16, ele continua justificando diante de Deus o pecado do povo, e portanto Deus era justo em tê-los levado ao cativeiro, tá bom? Vocês vão ver o próximo texto, ele é um pouco repetitivo, porque faz parte da forma de escrever hebraica, né? Mas olha só, a partir do verso 16, ele começa a interceder com o Senhor, né? Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém. Né? E ele começa então a interceder com Deus junto ao povo. Mais uma vez mostrando que ele tinha a ideia fixa de que Deus ia estender o cativeiro. E ele começa a interceder. Né? Verso 17. Ouve a nossa oração e as nossas súplicas, né? Sobre o teu santuário que está lá assolado. E aí ele usa um argumento muito importante. Qual argumento? Senhor, tu libertaste o povo de Israel do Egito com o teu grande poder, e com isso criaste um grande nome para ti. É o que Moisés está falando.
Então, Senhor, como é que fica esse teu grande nome agora se o teu santuário está destruído, a cidade destruída? Né? Daniel está falando assim, Senhor, o teu nome está sendo cancelado, né? No resto das nações aí, tá bom? Em suma, é isso que ele está falando. Ele usa esse argumento para daí fazer o seu pedido ali. Senhor, inclina-te, ouve a nossa voz, né? Vê a cidade que está desolada, verso 18. E para a gente terminar, verso 19. Quem pode ler? Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te errares por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Percebeu o argumento de Daniel? Senhor, não demora, porque é o teu nome que está sendo afetado nisso daí. E quando ele usa essa palavrinha, retardes, mais uma vez nos dá a impressão de que realmente Daniel achava que Deus ia esticar o cativeiro por 2.300 anos. Tá? A capacidade de entender. Ok? Paramos aí e semana que vem a ideia é a gente continuar, aí sim com a visão do capítulo 9. Gabriel volta para cumprir o que Jesus tinha pedido. Olha, dá a entender a Daniel. E ele não tinha conseguido fazer isso. Então ele volta agora para terminar o trabalho. Tá bom?